Oi, pessoal. Estão conseguindo me enxergar? Ei, tudo bom? Estão conseguindo me enxergar direitinho? Conseguindo me ouvir? Oi, tô. Tá, muito bem, legal. Theo, Cecília, Henrique, todo mundo aí? Vou esperar um pouquinho para todo mundo conectar para a gente começar, tá bom? Ei, Ceci! Vamos esperar só um pouquinho. Tô com saudade de vocês. E vocês, sentindo falta da escola? Muita. Sentindo muita falta? Se Deus quiser, né? Vai acabar rapidinho, a gente vai voltar logo, né? E aí, Bento? Tudo bom? Vamos lá. Essa semana vai ser uma semana mais de tirar dúvidas, conforme eles nos orientaram. Certo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Tá? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Arthur? Suave, tia. Todo mundo, né? Então, aí essa semana vai ser uma semana mais de tirar dúvidas. Então, assim, o que a tia Fernanda quer de vocês é que vocês comentem comigo as dificuldades que vocês tiveram ao longo do desenvolvimento das atividades, né, das interpretações de texto. De qualquer forma, eu preparei aqui a diferença entre os 3 predicados, que eu tenho certeza que teve gente que teve dúvidas sobre isso. A crônica, que foi o início do capítulo 3, certo? O meu microfone não está funcionando, Arthur? Tá. Meu? O meu não está funcionando? O seu tá, tia? Está funcionando, Arthur. Em cima. Cadê o chat, gente? Todo mundo está me ouvindo, menos o Arthur? Eu tô de boa. Tia, tá me ouvindo? Eu estou. Que bom. Eu posso beber? Vitória, Bruna, está todo mundo ouvindo? Acho que Está todo mundo, né? Ah, que bom. Então, está falando, vai ser uma semana mais revisional. E aí eu preciso desse feedback de vocês. Eu preciso saber se vocês tiveram muitas dúvidas no desenvolvimento das atividades e, de qualquer forma, eu vou estar passando para vocês principalmente a diferença entre os predicados, que foi aquilo que nós vínhamos estudando, e que nesse terceiro capítulo, na videoaula, apareceu um predicado novo, que foi o predicado verbo nominal. Vocês viram ele lá, né? Aham. Não lembro não aqui. Como? Nada, deixa. É besteira. Então tá. Aí eu vou começar abrindo aqui o livro de vocês. Deixa eu. E página? Tá todo mundo vendo aí o livro? Tá todo mundo vendo a abertura do livro? Aham. Todo mundo está tendo acesso aí à página do livro de vocês? Estão tendo acesso? Pessoal, vocês estão vendo essa página do livro que a Fernanda compartilhou? Sim. Sim, beleza.
Olha só, então aqui, só para vocês terem uma noção, isso aqui começa falando das crônicas. As crônicas são textos narrativos que o autor ele sempre expressa um fato do cotidiano. Então, qualquer coisa, qualquer coisinha vira uma crônica. Como eu disse na sala de aula ainda e na videoaula, pode ser, por exemplo, mendigo na rua, pode ser um cachorrinho perdido, pode ser uma liquidação de eletrodoméstico, e pode ser os seus sentimentos, as suas inquietações. Tudo isso aí pode virar uma crônica, certo? Aí, depois disso, vocês estão tendo acesso, quando eu mudo a página, vocês estão vendo que eu estou mudando? Mudou a página para aí também? Mudou, né? Então, aí vocês viram aquela primeira crônica da Cecília Meirelles, que falava das janelas. Aquelas janelas é uma metáfora, é uma forma dela perguntar a vocês o que é que vocês enxergam nas janelas de vocês. É uma forma dela mostrar as coisas simples da vida, certo? Uma forma de querer que a gente valorize as coisas simples da vida. Então, tudo isso aí é uma metáfora. Aí vocês vão desenvolver essas atividades, né, conforme a tia pediu. Já passei até chave de correção para vocês corrigirem. Aqui vai falar da sinopse de um livro dela, em que aquele conto da janela vai estar dentro dele. E aqui, pessoal, tem 3 figurinhas de linguagem. Vocês viram? Sim. Vocês se lembram que a comparação vocês já conheciam, lembram? Sim. A comparação vocês já conheciam. E aí vai aparecer a figura de linguagem para vocês chamada anáfora, aqui na página 45, e vai aparecer uma outra figura de linguagem chamada metonímia. A metonímia é aquela figura de linguagem, a anáfora, primeiro a anáfora, vamos lá. A anáfora é quando todo início de parágrafo, todo início de frase ou todo início de verso, o autor começa com a mesma palavra ou com a mesma expressão. O que acontece no texto da janela, lá da Cecília Meirelles, certo? Aí depois vem a metonímia, que é aquela figura de linguagem que troca uma palavra pela outra. Por exemplo, conteúdo pelo continente. Quando eu falo assim, eu comi 2 pratos de arroz. Você comeu o arroz, você não comeu o prato, certo? Então, é a troca do conteúdo pelo continente. Você comeu o conteúdo, o continente, que é o prato, você não comeu. Tomei 2 copos de água. Você tomou o conteúdo, o continente não. Quando a gente troca, alguma dúvida? A página 45 a gente vai ter que fazer? Eu já passei para fazer. Já passei, eu só estou reexplicando e tirando alguma dúvida caso vocês tenham. Todo esse conteúdo, ele está solicitado lá no Alunos Book. Tá. Eu imprimi, porque tem muito, eu não fiz tudo ainda não. Como, amor? Desculpa, a tia não escutou. É por causa que tem muito, eu não fiz tudo ainda. Não, olha só, o Arthur, ontem a Vitória até estava me perguntando, eu expliquei a Vitória o seguinte, que no Alunos Book a gente lança o conteúdo de acordo com as aulas que a gente tem. Então, vamos supor que eu tenha 2 aulas na segunda-feira, que é o que acontece com o 7º A, certo? No 7º A eu tenho 2 aulas na segunda-feira e eu tenho 2 aulas na terça. Então, eu tenho que lançar o que eu daria naquela segunda-feira, nas 2 aulas, e eu lanço o que eu daria na terça-feira, nas 2 aulas,
Já no sétimo B, eu tenho aula na terça, eu tenho na quarta, eu tenho na quinta. Então, eu vou lançando de acordo com o que eu tenho, certo? Certo? Sim. Aí, agora, vocês estão vendo aqui essas figuras de linguagem. A metonímia é aquela que eu já expliquei a vocês desde o ano passado, por exemplo, quando a gente troca o produto pela marca, em vez de falar miojo, né? Em vez de falar, por exemplo, macarrão instantâneo, a gente fala miojo. Quando eu falo para vocês assim, eu quero que vocês respeitem os meus cabelos brancos. Na verdade, não é o cabelo, a cor do cabelo que eu quero que vocês respeitem. O que eu estou pedindo é para vocês respeitarem, no caso, a minha experiência, a minha idade, tá? Isso aqui é a metonímia. Então, vocês vão, né, conforme foi solicitado, já vão fazer. Aí chegou onde eu queria, que é o predicado verbo nominal. Nossa Senhora. Predicado verbo nominal, eu fiz um esqueminha diferente para vocês. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Todo mundo olhou aí? Tipos de predicado? Sim. Tá dando pra ver. Tá dando? Mudou para vocês? Meus amores? Mudou. Mudou, né? Mudou. Dá pra ver. Então tá. Mudou. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos tipos de predicado, que é o assunto central do terceiro capítulo, já que no segundo nós tínhamos visto o predicado nominal e verbal. Ana Júlia, tá tudo bem? Tá conseguindo ouvir? Tá? Então tá bom. Qualquer coisa, só fazer sinal da tia, que a tia tá aqui, tá bom? Aí, vamos lá, vamos relembrar agora. Primeira vez que eu uso esse aplicativo pra... O que é, amor? É a primeira vez que eu uso esse aplicativo pra ver as coisas. Tô aprendendo a mexer ainda. Não, mas é assim mesmo. É a primeira aula que a tia tá dando por ele também hoje para vocês. Vocês são os primeiros. Amanhã eu tenho um monte, mas com outras turmas, tá bom? Então, vamos lá. E essa aula também vai ficar gravada depois, caso alguém não consiga assistir ou queira assistir novamente, vai ficar gravado, tá bom? Vamos só relembrar o que nós vimos em sala de aula. Predicado verbal. Estão vendo aqui? Qual é a característica do predicado verbal? Ele tem como núcleo um verbo significativo. Lembram que eu disse para vocês que aquele verbo significativo é um verbo que indica ação, que indica sentimento, que indica acontecimento, fenômeno natural. Ou seja, é um verbo que, se eu retirar da frase, ele vai fazer muita falta e eu não vou ter noção do que está acontecendo. É um verbo significativo. Vocês se lembram dele? Por exemplo, olha aqui a frase que a tia utilizou. A criança sentiu muita emoção ao ver a família. O verbo sentir aqui, ele expressa o quê? Ele expressa sentimento, já é aquilo que foi dito. Então, beleza. Quem é que sentiu muita emoção ao ver a família? A criança. A criança, sujeito simples. Tudo que não é sujeito é predicado. Lembram disso? Tudo que não é sujeito é predicado. Então, se tudo que não é sujeito é predicado, o meu objetivo é analisar o núcleo do predicado para saber se ele é verbal, nominal ou verbo nominal, certo? Nesse caso, sentir é um sentimento, é uma emoção, é um verbo significativo. Ok? Ele não serve apenas para ligar as características ao sujeito. Observe que não tem característica aqui sendo ligada ao sujeito. Então, se esse verbo ele é o mais importante,
Se ele é essencial, se ele é significativo, ele é núcleo. E se ele é núcleo, o predicado é verbal, certo? Então, predicado verbal tem como núcleo o verbo. Combinado? Ok? Relembrando, né? Porque isso a gente já tinha explicado em sala. Aí nós vamos agora para o predicado nominal. Olha o que acontece com o predicado nominal. O predicado nominal, ele tem duas características que a tia colocou aqui. Essas duas características dizem o seguinte: primeiro, ele possui um verbo que indica estado. Ou seja, ele não vai indicar ação, ele não vai indicar acontecimento, ele não vai indicar sentimento, ele só pode indicar estado. Então, é um verbo que indica estado e é um verbo que nós chamamos de verbo de ligação, certo? Verbo de ligação, porque ele indica estado. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, né? E aí, pessoal, depois nós temos o número 2, que está dizendo o seguinte: tem como núcleo um atributo ou característica dados ao sujeito, que é o que nós chamamos de predicativo do sujeito. Ou seja, lembra daquela característica que é dada ao sujeito? Lembra da característica que é dada ao sujeito? Então, aquela característica nós chamamos de predicativo do sujeito. E aí nós temos que observar duas coisas, então. Nós temos que observar o seguinte: a notícia é falsa. Qual é o verbo? É. Aí a gente pergunta: quem é que é falsa? A notícia. Então, a notícia é o sujeito e tudo que não é sujeito vai ser predicado. Lembrando, nesse predicado é verbo ser. Verbo ser é um verbo de ligação, ele indica estado. Para eu ter certeza, troca por outro verbo de estado. Ah, a notícia está falsa. Lembra? Troca por outro verbo de estado. Se eu retirar o verbo, a notícia falsa, eu ainda assim consigo entender o estado da notícia. Então, esse verbo, ele só serve para ligar a característica que é dada ao sujeito. Então, ele é um verbo de ligação, ok? Falsa aqui é a característica que é dada ao sujeito, é aquilo que nós chamamos de predicativo do sujeito, e ele é o núcleo desse predicado. Esse verbo, ele só serve para ligar. Ele é núcleo. Observe que eu coloquei aqui no número 2. Tem como núcleo um atributo ou a característica. Então, aqui o núcleo é o predicado nominal, certo? Pessoal, eu estou vendo que no bate-papo vocês estão falando sobre outras coisas que não são referentes à aula. Eu gostaria, porque o bate-papo eu tenho acesso, e aí toda hora que ele pisca para mim, porque vocês estão escrevendo alguma coisa, eu acho que é alguma pergunta sobre a disciplina. Então, vamos combinar de usar o bate-papo apenas para tirar dúvida? Pode ser? Pode ser, né? Combinado, então. Pessoal, vamos lá. Eu preciso agora, então, sobre o predicado verbal e o nominal, vocês já tinham visto em sala.
Agora, nós vamos focar no predicado verbo nominal. Mudou aí a página para vocês? Mudou o slide? Beleza. No predicado verbo nominal, prestem muita atenção ao que eu preciso que vocês analisem. No verbal, o núcleo é o verbo. No nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito. No verbo nominal, o nome já fala, verbo nominal. Eu vou ter um núcleo que é verbo e eu vou ter outro núcleo que é nome. Então, nesse predicado, eu tenho um núcleo que é um verbo significativo, aquele que vai indicar estado, ação, sentimento, certo? E eu vou ter também um nome, ou seja, um predicativo do sujeito. Então, as características deles estão aqui. Primeiro, possui um verbo significativo, que é um verbo de ação, sentimento, acontecimento, fenômeno natural, e ele é núcleo. Depois, segundo, ele tem um atributo ou uma característica dada ao sujeito, chamado de predicativo do sujeito, e também será núcleo. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, um lembrete, ou seja, esse predicado verbo nominal, ele não tem verbo de ligação. Ele só vai ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito. A princípio, tá? Porque depois vocês vão conhecer o predicativo do objeto, mas eu só vou falar sobre ele mais tarde, tudo bem? Então, vamos lá. A criança chegou feliz. Observe que chegar é um verbo que indica ação. Chegar, indicação, certo? Só que ela chegou e estava feliz. Observe que feliz aqui é a característica de quem? Da criança, concordam? Então, se feliz é a característica da criança, poxa, então eu tenho um verbo que indica ação e eu tenho também uma característica da criança que não está ligada aqui por nenhum verbo de ligação. Então, eu tenho um verbo de ação, que é núcleo, e eu tenho uma característica do sujeito, que também é núcleo. Então, esse tipo de predicado aqui é o predicado verbo nominal. Ficou claro isso? Dá um okzinho se ficou claro. Tá todo mundo compreendendo aqui? Sim. Certo? Deixa eu ver se tá todo mundo... Ok, estou vendo vocês um pouquinho agora, que eu não estava conseguindo ver todo mundo que estava assistindo. Tem uma galera boa aqui, hein? Que legal. Aí, pessoal, então, essas aulas, elas estão marcadas justamente para a gente poder ver e tentar entender um pouquinho melhor aquilo que nós não estávamos compreendendo, de repente, sozinhos em casa. Eu disponibilizei meu telefone, todo mundo tem acesso ao meu telefone? Eu disponibilizei nos grupos, o meu telefone para caso haja alguma dúvida, poder tirar diretamente comigo, para algum aluno, por exemplo, que não conseguiu assistir a videoaula pelo YouTube porque eu tive alguns problemas em relação à videoaula do YouTube, aí eu mando pelo grupo. Eu vou colocar aqui no bate-papo meu telefone, caso vocês não tenham. E aí, o que é, Bento? Eu tinha, mas te enchi o saco, você me bloqueou. Eu não te bloqueei, não, Bento. Ô, tia, eu nem tenho seu número.
Tá, não, eu vou anotar aqui agora, tá? No bate-papo. E aí, vocês precisando 9969720. Peraí, tia. Calma, vai com calma. Eu coloquei aqui, ó. Esse é meu telefone, certo? 996972011. Eu coloquei no quem recebeu. Tem um chat. Como? Manda no chat, no bate-papo. Eu mandei agora. Ó, pra mim nem chegou. Visualizaram aí Deve ter mandado no privado, tia. no chat? Deve ter mandado no privado. Não sei se mandou pra todo mundo. Bate-papo. Como é que eu mudo agora esse reservadamente, gente? Tem uma setinha do lado do nome que você está mandando. Você clica e seleciona everyone. Ô, Theo, só você tá em inglês. Baixa a bola. Ô, Todos, tia, todos em modo público. Coloquei. pode todos. Pode todos. Vou tentar de novo aqui. 996972011. Vê se foi para todo mundo. É, não foi ainda não, tia. Uai. Fala aqui, que mais... Fala devagar, pô. Tá, eu vou. Foi pra mim o número, tia. Hã? Foi pra mim o número. Pro Arthur? Eu sei que o negócio, gente, ainda. Tá, independente disso, gente, então anotem aí, vou falar. Tia, você tem que clicar em todos. É só você clicar em todos que você consegue enviar. É. Ai, gente. Você tá clicando no nome de algum aluno, clique em todos. Quando você entra em bate-papo. Tá, peraí que eu tô devagarinho, né? A tia também tá se... Aí, mandei o número da tia que ela mandou. Copiei e mandei. Todos em reunião agora. Muito bem. A Gabriela já mandou. Aí, tia, você Agora confiscou. foi para todos? Tá agora. Agora foi para Agora todos, foi. né? Ô, tia, Fala, amor. você confiscou meus post-its, não tem onde anotar agora. Vou ter que anotar dentro do livro. O que é? Você confiscou meus post-its, não tem onde anotar agora. Ah, mentira. Mas eu devolvi. Você pode parar com isso. Devolver? Aonde você vai? Devolvi, sim. Vamos lá. Tá jogada essa bolsa, querida. Pessoal, então vamos lá. O objetivo da nossa aula é essa. Sobre o tipo de predicado, houve alguma dúvida? Não, tá tudo bem? O tipo de predicado, tá tudo certinho. Beleza. Aí eu vou voltar agora lá para o livro do SAS. Lá para o livro do SAS. Todo mundo viu aí o livro, página 47. Beleza. Aqui no predicado verbo nominal, vocês têm essa explicação que a tia deu, lembrando que o verbo nominal, ele tem dois núcleos. Ele tem um verbo que vai indicar ação e ele tem também um predicativo do sujeito, certo? É igual se eu dissesse assim, o aluno chegou cansado. Chegou é a ação, cansado, característica do aluno. O aluno viajou desanimado. Viajar não é uma ação? Desanimado não é uma característica do aluno? Então, isso aí é o quê? É um verbo que indica ação com um predicativo do sujeito, beleza? Diferente do predicado nominal, que tem predicativo do sujeito, só que tem verbo de ligação. Predicado, verbo nominal não tem, não. Então, aí, sobre o predicado, verbo nominal, eu pedi essas atividades das páginas 46 e 47 e pedi essas das páginas amarelas de fixação, certo? A partir daí, tia Fernanda pediu para ontem
no 7º A, o 7º B eu vou ter que colocar agora a leitura desse texto aqui, que também é uma crônica. Observem que é uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, então ele normalmente ele é bem humorístico, certo? E observem que tem muito diálogo. O texto que tem diálogo, ele confunde um pouquinho, porque eu tenho que saber que a cada troca de travessão, troca também o personagem, certo? Então, prestar muita atenção para entender o texto. E depois, né, da leitura desse texto, vocês vão fazer as atividades de interpretação do texto. Lembrando aqui, gente, que quando a gente fala de gênero textual crônica, deixa eu aumentar aqui, na sala de aula parece mais fácil. Quando a gente fala de crônica, observem bem as características da crônica. Ou seja, é um texto... por que ele é conhecido como jornalístico e, ao mesmo tempo, literário? Porque as crônicas, a princípio, elas são publicadas em jornais até hoje, mas elas eram, a princípio, publicadas no jornal como forma de divertir o público e relatar algumas situações do cotidiano. Por isso, vocês vão perceber que ela tem um tom de conversa entre o autor e o leitor, no caso vocês, certo? Elas normalmente retratam situações relacionadas ao cotidiano e ela trabalha com textos curtos. Então, se você pegar, por exemplo, um livro de crônica, não vai ser um livro com uma crônica inteira. Vai ser um livro com várias crônicas, por isso que são considerados textos curtos, certo? E embora apresente essas temáticas do dia a dia, a crônica ela é uma narrativa ficcional. Ou seja, aconteceu alguma coisa comigo, vamos pegar o 7-1 do Brasil, lembram? Na Copa do Mundo, e que foi terrível, um sofrimento para a nação. Foi um acontecimento. Eu posso pegar esse acontecimento e transformá-lo em crônica. Só que, apesar de ser baseado no fato do dia a dia, é algo totalmente ficcional, que vai ser criado pelo autor. Tudo bem até aí? Certo? Certo. E uma crônica, ela pode ser escrita tanto em primeira pessoa, como se eu estivesse envolvida nela, quanto ela pode ser escrita em terceira pessoa, ou seja, o narrador ser apenas observador, certo? Além disso, tem uma linguagem que pode seguir a norma padrão, quando ela falar de um assunto mais sério, quando ela quiser colocar situações mais complexas do dia a dia, mas ela também pode apresentar traços da informalidade, justamente porque ela tem o objetivo de aproximar autor e leitor por meio dos fatos do cotidiano. Até aí, tudo bem? Certo, pessoal? Isso aqui, se nós estivéssemos em sala de aula, eu ia pedir a vocês para grifar, certo? Então, aí em casa, né, podem grifar. O que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp, como a tia disse, vocês podem questionar as atividades de interpretação textual. De interpretação textual, não, desculpem, de
Produção textual, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo fazer? Não tiveram dúvidas? Já fiz. Tia, Oi. Eu fiz a de produção textual. Ah, mas não houve você tá gravando? Vai dar pra ver aonde a gravação? Você sabe? o vídeo a videoaula que eu fiz para vocês no YouTube. Não, tia, você tá Essa gravando aula- a ligação. Essa aula de agora, onde é que vai dar para ver? É. Sinceramente, agora você me pegou, eu não sei, mas eu posso confirmar com a escola e depois passar o link para vocês, tudo bem? Eu vou perguntar, porque eu sei que todas as aulas que nós estamos fazendo por esse Zoom, elas vão ficar gravadas na nuvem, e aí vocês vão ter acesso a elas. Então, se vocês precisarem de uma explicação novamente, vocês vão poder ter acesso. Agora, como vocês vão ter acesso, sinceramente, eu não sei, mas eu vou olhar e vou passar para vocês. O Norberto colocou aqui que vai ficar salvo no menu gravações. Mas depois a gente vai... Eu vou ver certinho e passo para vocês, tudo bem? Certo? Uma pessoa... O 7º ano tem grupo de WhatsApp, não tem? 7º A deve ter um, 7º B deve ter outro. Eu não tô no grupo do WhatsApp. Não estão? Porque, assim, se uma pessoa estiver no grupo e eu estiver com vocês, no caso, passar uma informação para vocês, aí vocês podem dividir com o grupo, tudo bem? Eu saí do grupo do WhatsApp do 7º ano por causa de uma coisa que aconteceu lá que eu não gostei. Tá, mas isso aí, então, a gente vai resolver numa outra situação. Pessoal, e aí, como é que está o conteúdo de língua portuguesa? Igual a tia Fernanda falou, hoje é uma aula de tirar dúvidas. Agora, para não haver confusão, né? Aquele aluno que está com o microfone bloqueado, tiver alguma dúvida, quiser desbloquear o microfone aí para me perguntar, agora seria a hora da gente tentar conversar. Zaira, tá tudo bem? Tá beleza, tia. Tô vendo seu rostinho aí. Ô, tia. Tia, tô com sono, tia. Zaira tá com cara de deboche. Eu também tô com sono, eu tive um pesadelo. Não é isso que nós precisamos conversar. Pessoal, sobre os predicados, vocês acham que eu posso fazer uma lista de atividades só sobre o tipo de predicado? Por exemplo, não vou fazer muita coisa, não. Não vou fazer muita coisa, não. Mas aí eu faço, por exemplo, uma atividade só para vocês identificarem o predicado quando ele é verbal, quando ele é nominal ou quando ele é verbo nominal. Posso fazer e colocar no Alunos Book para vocês? Aí eu faço. Pode. Coloco em anexo ali. Aí, depois de uma semana, mais ou menos, né, para que não haja, vamos dizer, burlagem, mais ou menos, aí a tia Fernanda vai e coloca a chave de correção. Pode ser? Certo? Então, Pode. Então, para isso, agora, nós vamos fazer, então, essa chave de correção, essa atividade de fixação, certo? Para tentar identificar. Na hora de colocar a chave de correção, na próxima aula, eu vou tentar, a nossa próxima aula, se eu não me engano, é sexta-feira. Vocês receberam o horário? Não. Eu não. Vocês daqui a pouco vocês têm geografia, não é isso? Ai, infelizmente.
Geografia, sim. Isso aí, Então, daqui tia. a pouco vocês têm geografia, mas eu acho que a nossa próxima aula, eu estou sem o horário aqui, eu estou no quarto da minha filha, na próxima aula eu acho que é só sexta-feira, e como essa semana, sexta-feira é feriado, eu não vou dar aula com vocês, mas segunda que vem, nesse mesmo horário, eu tenho aula com vocês. Aí eu vou pegar a chave de correção, vou deixar bem explicadinho e por aqui, pelo Zoom, como a gente consegue ir grifando, consegue fazer tudo, eu vou tirando as dúvidas de vocês. Tudo bem? Bem? E aí, o que vocês acharam? Foi positivo esse Zoom, essa videoaula? Foi positiva? Vocês gostaram? É melhor do que a videoaula gravada lá na escola, né? Muito. A interação é melhor. Muito mais melhor de bom. Teve alguma dúvida, pessoal? Não. Não, tá tudo 100%? Sim. Não, tia, eu tenho uma dúvida. Fala, amor. É Quem é que sobre tem uma o verbo nominal. Ah, Calma, só fala quem é que tá com dúvida aí pra Será- ti. Eu, Arthur Francisco Polese. Fala, amor, que aí a tia já tá olhando pra Você pode voltar naquela no slide. tela que tava falando Ah, sobre o verbo nominal? Pronto. É essa. ah, Esses dois, o chegou e feliz, sim. eles sempre vão estar juntos? Tipo, um atrás do outro? Não necessariamente. Por exemplo, eu poderia dizer assim: a criança chegou à escola feliz. Certo? Então, quando eu falo a criança chegou à escola feliz, observe que o feliz ele ia ficar um pouquinho mais longe do verbo. Concorda? Ia ter o a escola entre os dois. A criança foi à praça. Nesse caso, verbo ir. Esse foi que eu estou usando não é o verbo ser. Então, a criança foi à praça contente. Então, entre o verbo ir e o contente, tem um lugar ali, a localização. Mas você vai conseguir perceber que o verbo ele é ação e que há também um predicativo do sujeito. Mais alguma dúvida, galerinha? Eu não tenho dúvida não, mas eu tô com saudade da escola. Ai, nem me fale, gente, eu não vejo a hora de nós voltarmos. Eu também estou com muita saudade. Eu nunca imaginei que Eu queria ter aula na minha tanta A tia vontade nunca de voltar imaginou. logo para essa escola. Dá aula pra nós, né, tia? A turma mais amada da escola. Claro. São mesmo. Oi, tia, São das turmas você viu lá no mais Três amadas. Barras muito quieta, que tia. tem um Nunca te pôster? atrapalho. Calma aí, tem um monte de gente falando ao mesmo tempo. Um de cada vez. Você tem certeza Ok. que você mais tá com saudade sou eu. Com certeza, Arthur. Exatamente. Pois é, você é meu vizinho. Você pode vir me ver quando você quiser. Beleza. Tá bom? Tô por aqui. Tô aí já. Por acaso algum de vocês viram um pôster lá no Três Barras? Não sei se foi um pôster. Primeiro, onde é que fica o Três Barras? Meu Deus. Puta merda, mano. Tava Pessoal, falando, oi, eu sou um pôster. olha E o que só. você tá fazendo aqui na rua? Vai embora. Então, deixa só para a gente poder finalizar, tá? A orientação para todas as aulas é o microfone desligado e vocês só vão ligar quando houver alguma dúvida, tudo bem? E aí, se não, é só ficar quietinho, né? Tudo bonitinho. E no bate-papo, não falar besteira, porque tia Fernanda acha que vocês estão fazendo alguma pergunta. Às vezes o aluno não quer fazer a pergunta pelo microfone, vai lá no bate-papo e faz a pergunta que eu vou tentar responder para esse aluno específico ou para todos. Disponibilizem o telefone, fiquem à vontade
para tirar qualquer dúvida comigo, tá, gente? Eu estou o tempo inteiro aqui ou planejando uma aula, ou preparando material, ou colocando no sistema para vocês. Então, fiquem à vontade para me ligar, tá bom? Podem ligar, podem mandar o WhatsApp. O que a tia quer é que não haja dúvida. Além disso, quando nós voltarmos, eu espero que em breve a gente consiga pegar esse conteúdo essencial, né, e fazer uma revisão grande sobre ele. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês, o livro. Como é que está a leitura do livro? O de vocês é Pântano de Sangue. Como está? Tô fazendo 5 por dia. Ele já chegou na minha casa. Ah, ele já chegou, mas eu quero saber. Meu você Deus. já leu? Eu tô no último capítulo. Começar a ler ainda. Estão gostando? Gente, Sim, é muito bom. devagar. Gente, ele livro, ele É legal, é muito legal. Devagar que você vai longe. Ele é muito bom. É muito bom. Nossa, mano, quase 3 meses e ninguém leu o livro ainda, velho. Então, agora, Tia, vai ter dessas videoaulas pelo Zoom todos os dias? todos os dias, gente. Todos os dias, tá? Pelo menos eu recebi o meu horário. Eu, todo dia, vou estar com algumas turmas. computador Vocês estarão com alguns professores todos os dias. Tá bom? Então, ó, nossa aula por hoje está finalizando. Que pena. Se houver alguma dúvida, e como eu disse, entrem em contato comigo. Tá Tia, bom? que dia mais ou menos você vai mandar o para casa? Menino, vai jogar de dever de casa, não? Os para casa, nós estamos colocando tudo no aluno book. Então, na verdade, aquilo que vocês fariam na escola, vocês estão fazendo em casa. É como se nem tivesse para casa. Porque é aquilo que vocês deveriam estar fazendo na escola e que, por causa, né, de toda essa situação, vocês não estão fazendo. Então, vocês vão desenvolver em casa aquilo que a gente está colocando lá no Alunos Book. Tá bom? Filhos Eu do viro cachorro. na sala de aula, com todas as minhas coisas. Não esqueçam de ler o livro, tá, gente? Se vocês quiserem, a gente pode preparar Poderia ter a uma videoaula aula do aqui recreio. no Zoom só para trocar algumas ideias sobre o livro. Senão, quando a gente retornar, a gente vai fazer isso, tá bom? Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês. Eu também tô com muita saudade. Eu espero que a gente volte logo. Combinado? Então posso encerrar aqui, né? Todo mundo falar tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Todo mundo.